Então tá, pessoal, boa noite a todos, boa noite, colegas presenciais, os colegas que estão assistindo a aula aqui, boa noite os colegas que estão assistindo a aula ao vivo de casa, sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal que vai assistir a aula em outra oportunidade, aula gravada, sejam todos bem-vindos. Tá legal? Pessoal, eu acho que já conheço a maioria dos senhores, eu participei da aula inaugural. Sou o Diego Martinez, professor de raciocínio lógico e matemática. Hoje é o segundo encontro de raciocínio lógico. A gente teve uma aula inicial segunda-feira passada, tá? Bem tranquila. A gente vai continuar daquele assunto para frente, um pouquinho no conteúdo hoje. Juntamente com a minha esposa, com a Aline, aqui eu participo aqui da coordenação do curso. A maior parte desse trabalho fica com a Aline, porque eu estou em sala de aula e também sou, assim como você, servidor público, tá? Mas eu me coloco à disposição para aqueles para todos, obviamente, mas eu já tinha falado isso na aula inaugural, então ratifico aqui para os alunos que não tiveram oportunidade de vir na aula inaugural, que eu me coloco à disposição para ajudá-los, tirar dúvida, pode me chamar no WhatsApp, sempre que eu posso eu tento atender o mais rápido possível. São vários alunos, mas eu respondo no mesmo dia, sempre que eu posso. Então é dúvida, é questão, é exercício e é outras coisas relacionadas a concurso também. Eu estou sempre respondendo aluno aí. E ajudo também em várias etapas do concurso. Então eu tenho muito aluno aí que está lá na etapa da prova física, na recurso da prova prática. Eu já ajudei o concurso da prefeitura aí. Ajudei muito aluno a fazer recurso, até de prova prática de direção eu ajudei. Recurso da prova de títulos, tá? Não é uma obrigação, mas eu ajudo porque eu já estive nessa posição dos senhores aí, tá? Eu tenho 22 anos de serviço público. Eu entrei no serviço público com 18 anos. Passei na ESA com idade de 17. No mesmo ano fiz 18, fui para a ESA com 18. Com 18 anos ingressei no serviço público na ESA. Fiquei 15 anos e 10 meses no Exército, na função de sargento, e depois passei num concurso. Eu já havia passado em outros concursos, mas aí eu resolvi tomar posse num concurso que eu passei da Secretaria da Fazenda, do Estado do Rio Grande do Sul, trabalho na Receita Estadual, eu sou técnico tributário há 7 anos. Fiz outras provas também, rodei em alguns concursos, passei em outros, e estou sempre aí nessa linha aí. Eu sou formado em matemática, foi a minha primeira graduação. Depois eu fiz a administração para nos ajudar nos negócios aí na empresa. Me formei em economia também. Tenho especialização na área de administração pública, planejamento estratégico, educação. Eu tenho especialização em neuroaprendizagem e em docência no ensino superior. E concluí um mestrado em matemática, o Profmat, que é um mestrado profissional em rede nacional, no corrente ano. Não estou projetando nada, então ninguém perdeu nada ali, tá? Na tela. Então estou sempre estudando, né? E concurseiro também. Então, sei muito bem como é que é a vida dos senhores e por isso eu me dedico a ajudá-los naquilo que eu posso. E eu vibro com isso aqui. Eu adoro dar aulas. Tá legal? Vamos deixar um tempinho aí, projetar aqui a tela. Acabou que a gente não projetou a tela para o pessoal que está aqui. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. O pessoal aqui do online também está chegando, tá? No Tia Concurso aqui, eu dou aula há 17 anos. A minha primeira... Antes mesmo de me formar em matemática, já comecei a dar aula para concurso e eu achava aquilo ótimo. Me lembro hoje minha primeira aula particular que eu dei de matemática. Aí, como foi importante para mim, eu vi agora um aluno aqui do curso da ESA, ele dizendo, professor, dei a minha primeira aula particular de matemática, de tão bom que estão os alunos da ESA, né? Eles estudam o ano inteiro, então eles ficam com uma baita bagagem. E esse aluno está muito bem, falta um detalhezinho, esse ano ele vai passar, se Deus quiser. Aí ele deu a primeira aula particular dele de matemática, falei, pô, que legal, cara. Vibrou, como é que foi? Foi legal, a pessoa aprendeu. Quanto ganhou? R$50, ele disse. E eu falei, pô, cara, tu me ganhou aí. A primeira aula particular eu ganhei R$5. Faz um tempo, né? R$5 naquela época.
Então tu tá bem, tá no caminho. Segue assim que vai dar tudo certo. E de lá pra cá eu vibro dando aula, tá? Projetamos aí, todo mundo enxergando a mesma coisa. Como é que nós vamos começar hoje? Essa aqui é a plataforma, tá, pessoal? Eu já tinha mostrado aquele dia como é que funciona a plataforma. Mas aqui, ó, então aqui é o curso da... Esse é o da Prefeitura Municipal, mas é bem parecido com o da Brigada. Aqui é o Martinez, raciocínio lógico, tá? Então, aqui tá o material de apoio, o caderninho, tá? Aqui o vídeo, ó, da primeira aula. Aqui as anotações do professor, que eu acho um material fundamental para vocês estudarem. Baixar isso aqui, estudar, fazer o de vocês com base nesse. E no final de cada aula tem isso aqui, ó. Isso aqui eu acho importantíssimo, que é o teste no final de cada aula. No final de cada aula tem um testezinho com 4 questões, tá? Eu vou começar a aula de hoje fazendo com os senhores o teste da aula passada, para a gente revisar o que a gente viu na aula passada. Tá lá na plataforma e vocês devem fazer esse testezinho aí, ok? Tranquilo? Esse é o testezinho, vocês já devem ter feito, mas aí só para aquecer aqui os motores e a gente começar a estudar, vamos fazer ele na nossa lousa digital aqui. O pessoal de casa está acompanhando, qualquer coisa me chama, que eu estou ouvindo, tá? Então essa questãozinha aí diz assim: qual sentença a seguir é considerada uma proposição lógica? Qual é uma proposição lógica? Vamos lá? Me ajudem aí ou não? Tranquilo? Quem estava na aula passada, quem viu o vídeo vai saber resolver. O pessoal de casa também. Letra A. O copo de plástico é uma proposição lógica ou não? Não. Muito bom. Por que que não é? O que que falta? Isso. Eu ouvi aqui, eu acho o pessoal de casa falar que falta verbo. Tem que ter verbo para ser uma proposição lógica. Tem que ter verbo e sentido completo, certo? Uma proposição lógica é uma sentença declarativa que tem um único valor lógico. Então tem que ter verbo e sentido completo. O copo de plástico não dá para dizer que é verdadeiro, nem dá para dizer que é falso. Não dá para dizer nem que é verdadeiro, nem que é falso. Portanto, não é uma proposição lógica. A outra, letra B. Feliz Natal. É uma proposição lógica ou não? Não. Por quê? É porque é uma sentença exclamativa. Quem olhou a aula passada vai lembrar que perguntas, sentenças interrogativas, sentenças exclamativas, sentenças optativas, sentenças abertas, nenhuma dessas são proposições lógicas. Imperativas também não são. Ordem, isso, nenhuma dessas são. Então, Feliz Natal não é porque é uma exclamação. Sim. Tá, o colega Michel vai ver se o problema é aqui conosco ou com vocês, tá? Tem um recurso aí que melhora bastante o foco, que é o seguinte. Tem configurações a serem feitas na plataforma. Tu vai nos 3 pontinhos, configurações, coloca a qualidade máxima ali. Isso aí melhora. Outra coisa é fechar o chat. Se tu fechar o chat, melhora a qualidade também da imagem. Tem alguns recursos que se faz aí que melhoram bastante a imagem, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tá, não vai adiantar. Depois eu abro aqui, entro na reunião, numa outra turma, e mostro para vocês o que fazer para melhorar a qualidade. Qualquer coisa você chama o pessoal. Ó, tem gente que está dizendo que tá normal, ó. Tá, então pode dar uma melhorada nas configurações aí do Meet, que melhora. Letra C. Pegue suas coisas. Pegue suas coisas. Isso é uma proposição ou não? Imperativo, né? Então aqui tu pode escrever para te estudar, ó, que é uma ordem. Se é uma ordem, é uma sentença imperativa. Sentença imperativa, tá? Onde está o livro? Interrogativo. É proposição ou não?
Interrogativa, não é. Então só pode ser a letra E, né? Essa aqui, então, é proposição lógica. Proposição lógica. Sim, eu só vou concluir aqui e aí o senhor pode me fazer a pergunta. Pode ser, colega? É o Lucas? Tá, eu só concluir aqui e tu faz a pergunta. Olha só. Francisco não tomou o remédio. Essa é a proposição lógica. Por que ela é a proposição lógica? Porque ela é uma sentença declarativa, está declarando algo. Então, tu está declarando alguma coisa do Francisco, tem sujeito, tem predicado, tem verbo, tomar, ó. Não tomou, tem verbo, tomar, tem sentido completo, e quem conhece a vida do Francisco diria se é verdadeiro ou falso. Tem valor lógico. Toda proposição lógica tem valor lógico. Certo? Para avaliar se uma sentença é uma proposição ou não, a gente usa uma espécie de exclusão. Tu vai excluindo aquilo que não é. Tu sabe que pergunta não é, que exclamação não é, que frases no imperativo não são, sentença aberta não é. E aí tu chega, geralmente, numa única alternativa em que tem todas as características de uma proposição lógica. Sentença declarativa, sentido completo, tem verbo e tem valor lógico. Tranquilo? Faça a pergunta aí, Lucas. Sim. Tá, o colega perguntou o seguinte, ó. Eu afirmei que para ser uma proposição lógica, tem que ser uma sentença declarativa que possua um único valor lógico, certo ou não? Aí o colega perguntou, como é que eu vou saber se a proposição é verdadeira ou falsa? Ok? É uma pergunta razoável, tranquilo? Eu não tenho que saber. Esse papel não é da lógica. A lógica não vai dizer se uma proposição é verdadeira ou falsa. Quem diz isso, por exemplo? Se eu disser para vocês assim, basalto é uma rocha do Brasil, não é a lógica que vai dizer que isso é verdadeiro ou falso, é a geografia. Se eu disser, a Constituição Federal do Brasil prevê no artigo 5º que todos têm direito à liberdade de expressão, não é a lógica que vai dizer se isso é verdadeiro ou falso, é a Constituição Federal, direito constitucional. Se eu disser que 2 é par, não é a lógica que vai dizer se isso é verdadeiro ou falso, é a matemática. O que a lógica diz? Para que serve a lógica? A lógica trabalha com construções, com união de proposições, com proposições compostas, com argumentos. A lógica vai te dizer assim, dada uma proposição P e uma proposição Q, se as duas forem falsas, quando tiver o conectivo condicional das duas, as duas sendo falsas, o resultado vai dar uma verdadeira. A lógica faz esse cálculo. Então, o valor lógico de uma proposição simples não é a lógica que diz. É a área do conhecimento específica daquela proposição. Tá entendendo ou não? Entenderam isso? Por exemplo, 2 é par. Quem é que diz se isso é verdadeiro ou falso? A matemática. Verdadeiro. 3 é ímpar. Quem é que diz se isso é verdadeiro ou falso? A matemática. É verdadeiro. Agora eu digo assim, 2 é par, se e somente se 3 é ímpar. Agora é a lógica que diz que, sabendo que as proposições simples são verdadeiras, essa construção composta com se e somente se, ela é verdadeira também. É esse o papel da lógica. Tá entendendo? Tá respondido aí, colega? Isso, o enunciado vai ter que dizer se é verdadeiro ou falso. Bom, então essa aqui, ó, já marcamos letra E, tá? Vamos fazer uma segunda questão da aula passada. Essa aqui, do tema, né? Essas questões que são do tema.
Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que caracteriza uma proposição. Letra A. O número x não é divisível por 2. Isso é uma proposição ou não? O que é isso se não é uma proposição? Uma sentença aberta. Por causa do sujeito que é variável. O que é uma sentença aberta? Ela parece uma proposição lógica, ela tem verbo, tem sentido completo, é uma sentença declarativa, mas ela não é uma proposição porque o valor lógico depende do sujeito e o sujeito é variável, que é o x no caso. O número x não é divisível por 2. Ora, depende. Se o x for 4, é falso isso. Se o x for 3, é verdadeiro isso. Então o valor lógico está aberto. O valor lógico depende do x. É uma sentença aberta. Lembra que eu disse que não é só porque tem x que é sentença aberta. Tem coisas que tem x que não são sentenças abertas. Quer ver? Ó? Se tu pegar uma coisa assim, x menos x é igual a 1. X menos x é igual a 1. Isso aqui não depende do x. Isso aqui é sempre falso, para qualquer valor. Para qualquer valor de x que tu atribua, qualquer, dá sempre falso. Porque x menos x, independentemente do valor de x, é zero. Tá entendendo ou não? Essa é uma proposição falsa, matematicamente falsa. Independente do x, tá entendendo? Não é uma sentença aberta, é uma proposição lógica falsa. Tá entendendo? Mas agora, o número x não é divisível por 2 é uma sentença aberta. Porque tem valores que tu coloca no x que são divisíveis por 2. E tem valores que tu coloca no x que não são. Entenderam isso aí ou não? Sim? Pessoal de casa, sim? Ali o Leonardo perguntou assim, ó. A parte de saber se a frase é verdadeira ou falsa envolve as tabelas. As tabelas envolvem para te saber se as compostas são verdadeiras ou falsas. A gente vai estudar, começar hoje, falar de proposições compostas. E até tu pode encontrar o valor da simples. O problema te diz o valor da composta e tu, com a utilização da tabela, descobre o valor da simples. Dá para fazer assim também. Tá? Aí os colegas estão dizendo lá que melhorou bastante a qualidade da imagem com esse bizu que eu falei. Vamos na outra agora. Na outra. Aquele filósofo é estudioso. Já risquei. Por que eu risquei? Aquele filósofo é estudioso. Também é uma sentença aberta, tá? Não está dizendo qual filósofo é. Então não tem como saber se ele é ou não. Também é uma sentença aberta. Aquele filósofo é estudioso. É como se fosse um X é estudioso, tá? Se a questão tivesse um nome, por exemplo, dá o nome de um filósofo aí, René Descartes. René Descartes era estudioso. Aí é uma proposição lógica. Tá? Qual é o outro filósofo famoso aí? Ninguém sabe aí? Tomás de Aquino era estudioso. Aí é uma proposição. Maquiavel talvez seja filósofo também. Não sei se a corrente chama Maquiavel de filósofo, mas sim, aí seria uma proposição lógica. Qualquer nome ali que tu desse ali seria uma proposição lógica. Certo? Tranquilo? E a outra? 2x menos 5 maior que 13. O que vocês acham que é? Sentença aberta. Vai ter valor que tu vai botar no x que vai dar verdade, vai ter valor que tu vai botar no x que vai dar falso. Este número é primo. Sentença aberta. Que número? Não estou sabendo que número é. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Essa é a nossa proposição lógica. Vocês concordam com isso ou não? Concordam? E se tivesse um ponto de exclamação? Não seria, né? Não seria. Seria uma opinião, né? Um sentimento em relação à questão. Dependendo das alternativas que tu tenha,
Ponto de exclamação, interrogação, pode eliminar. Ponto de exclamação, interrogação, pode eliminar. Ponto final, tem que olhar, tá? Um dia um colega, numa outra turma, um exercício parecido com esse, me perguntou: Martinez, mas essa questão, essa letra E, não poderia ser considerada algo opinativo? Uma opinião sobre Pelé foi o maior jogador de todos os tempos? Neymar, sabe? Só que aí tu tem que ter um pouco de inteligência de concurso público. Tu tem que olhar as outras alternativas. Em meio às outras alternativas, não resta dúvida que essa é a melhor opção, certo? Agora, se tivesse uma opção mais declarativa e menos opinativa que essa aí até poderia ser uma questão meio opinativa, tá entendendo ou não? Porque o examinador, quando monta a questão, ele não está isento de cometer enganos, tá? Recentemente, a Fundatec fez questões em que usou o ponto final em afirmações semelhantes a essa, que entendeu que não era uma proposição, porque era uma frase carregada de opinião. Tá entendendo ou não? Sim, só que aí tu não ia poder considerar como uma proposição lógica. Uma frase opinativa não é uma proposição lógica. É uma opinião, tá entendendo? Eu tô dizendo para vocês aqui que talvez nem precisasse dizer, mas eu tô querendo dizer que vocês têm que ter uma maturidade de procurar a melhor alternativa dentre as disponíveis. Porque questão anulada tem de monte em tudo que é concurso. Por que essas questões são anuladas? Fundatec, tudo que é concurso, anula 2, 3. De raciocínio lógico direto. Por que acontece isso? Porque o examinador erra. Porque ele coloca como para ser a resposta ser marcada e ele erra. Ele bota uma questão opinativa lá, por exemplo. Então vocês têm que procurar a melhor opção. Tá entendendo ou não? Tranquilo? Essa é uma opção, mas tem gente que diz, pô, Martinez, isso aí parece uma opinião. Aí eu digo assim, olha, vamos quebrar o galho da banca. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos, vamos entender que isso é uma opinião generalizada da grande mídia. Os jornalistas entendem isso, então isso não é uma opinião. Agora dizer assim, futebol do Neymar é horrível. Isso não é uma proposição lógica. Com certeza. Tá entendendo ou não? Está carregada de sentimento. Uma proposição lógica é algo objetivo, não depende de quem enuncia. Quando eu digo 2 é par, não tem sentimento nenhum envolvido nisso, opinião nenhuma. Não é 2 é par porque eu acho que é par. 2 é par porque objetivamente 2 é par. Agora eu digo, o futebol do Neymar é horrível, isso não é uma proposição, tá entendendo ou não? Agora eu digo que o Pelé é o melhor jogador de todos os tempos, há quem diga que isso não é algo objetivo, isso depende da opinião de quem está dizendo. Vocês entenderam o que eu estou construindo aqui ou não? É? Então por isso tem que ter cuidado, né? Por isso tem que ter cuidado. Essa é a melhor das alternativas, as outras não tem dúvida. Certo? Tu acha que o Pelé é o melhor jogador de todos os tempos ou não? Então ele... É? Então. Mas é a melhor resposta, e esse é o gabarito, tá? Tranquilo? Entenderam o que eu quis falar aqui ou não? Depois eu vou pegar aqui na apostila uma questão bem recente da Fundatec que vai deixar claro isso que eu tô falando. A maioria dessas questões é da Fundatec, tá? Tem que procurar melhor. Qual das sentenças abaixo é considerada uma sentença aberta? Agora a questão quer saber o que é uma sentença aberta. Não quer saber o que é proposição. Primeira, Mariana mora em Piúma. O que é isso? Isso é uma proposição lógica. Essa é uma proposição lógica. Ok? Em Vila Velha, visite o convento da Penha. É uma sentença imperativa, mas é uma sentença aberta ou não? É uma proposição lógica?
Visite é uma ordem, né? Visite é uma ordem. Não é uma proposição lógica, mas é uma sentença imperativa. É a resposta essa? Essa não é a resposta, né? Mas, porque é uma sentença imperativa e a gente quer uma sentença aberta. A expressão algébrica x mais y é positiva. Essa é uma sentença aberta? Sim, sim, essa aqui é a sentença aberta. Essa sim. Sentença aberta. Por que é uma sentença aberta? A gente não sabe quem é o x, quem é o y, e o valor lógico depende deles. O valor lógico depende deles. Não. Não entra naquele exemplo que eu dei. Porque olha aqui, eu não botei x mais y, não botei x mais y igual a 1, tá? Eu botei x menos x igual a 1. Tá? X mais x igual a 1 é uma proposição lógica. Tá? Desculpa. X mais x igual a 1 é uma sentença aberta. X mais x igual a 1 dá 2x igual a 1. E aí pode ser verdadeiro, pode ser falso. Essa aqui não é uma sentença aberta. Essa é uma proposição falsa. Porque, independente do valor de x, x menos x é sempre zero. E 0 igual a 1 é sempre falso. Isso é uma proposição lógica falsa. Agora, a expressão x mais y é positiva é uma sentença aberta. Por quê? Se eu botar no x4, no y3, dá 7. 7 é positivo? Sim. Mas se eu botar no x0 e no y menos 5, dá quanto? Menos 5. Menos 5 é positivo? Não. Quem falou? Se o y fosse x, ainda que o y fosse x, daria 2x. 2x é positivo, continuaria sendo uma sentença aberta. Porque se eu botar no x0, dá 2 vezes 0, 0. Tá errado. Mas se eu botar 2, tá certo. Entendeu? Continuaria sendo uma sentença aberta. Certo? Mesmo que o y tivesse o mesmo valor do x. Sentença aberta é quando pode ser falso e pode ser verdadeiro. Porque o valor lógico depende da variável. Para alguns valores da verdade, para outros valores da falsa. É, mais ou menos. É que a gente vai falar dessa palavra condicional que tem um significado bem próprio aqui, tá? Para não confundir com essa palavra aí. Mas tá, essa aí é a resposta. Tá pedindo a sentença aberta. É essa aí, tá? Ficou claro isso aí ou não? Letra D. Se Joana é economista, então ela não entende de políticas públicas. Isso aqui, colega, isso aqui é uma condicional que tu falou agora. Isso é uma condicional. Condicional é uma proposição composta que tem esse conectivo aqui. Se, então. Isso é uma condicional, tá? Isso aqui, na verdade, não é uma sentença aberta, é uma proposição composta. E a letra E, a Serger oferece 220 vagas em concurso público. Isso aqui o que é? Uma proposição lógica simples. A gente não viu ainda a diferença desse simples e composta, vai ver hoje. Só estou revisando o que a gente viu lá passado. Tá certo? Tá ok aí? Tá ok, pessoal? Tranquilo? Fala aí. Como é que é? Maria morre jovem?
Maria morre aos 20 anos, Maria morreu aos 20 anos, é certamente uma proposição lógica. Tá? Maria morre jovem, me parece ser uma proposição lógica também. Maria morre jovem. Só que o que acontece? Tem que ver qualquer questão no contexto que ela está, entre as alternativas que ela tem. Se tivesse outras alternativas mais com cara de proposição que essa, eu marcaria essa aí como uma opinião do que seria jovem, né? Eu entendi a pergunta dele, ele falou assim, Maria morre jovem. Não diz a idade de Maria, como é que tu vai saber se morreu jovem ou não, né? Aí será, se a Maria morreu com 5 anos de idade, com certeza morreu jovem. Mas se a Maria morreu com 50 anos de idade, é jovem? Para alguns sim, será que é? Depende do ponto de vista, eu acho que é nisso que ele está falando, né? Mas assim, a lógica não dá conta de representar simbolicamente toda a complexidade da língua portuguesa. Ela não dá conta. Isso aí já dizia os maiores lógicos de todos os tempos. René Descartes, todos eles. Quando a gente está estudando para concurso, a gente tem a ingenuidade, eu também tinha assim, de achar que a lógica vai ser capaz de representar simbolicamente qualquer coisa que a nossa idioma é capaz de fazer. Não é. Então não adianta a gente criar problemas que vai ter 10 matemáticos aqui e vão discordar os 10. Tá entendendo ou não? Tem discordâncias em livros. Então assim, Martinez era para ser, por que não é? Porque o autor entendeu que não é. A nós cabe fazer o recurso, eu também não concordo, etc. Não tem concordância. Pegar os livros tem divergência. Então como é que a gente faz? Eu não erro nenhuma questão de concurso público. E sempre que eu vou nas excursões com os alunos, eu digo, o gabarito é essa, mas dá para ser anulada. Essa aqui, esse aqui, nunca erro. Mas o que eu faço? Eu analiso as 5 alternativas e escolho a melhor entre as 5. Discordo, às vezes, um monte de vezes. Fazemos recurso? Fazemos. Prova do INSS. Dei essa aula ao pessoal do INSS. E o INSS era CESP. Certo ou errado? Caiu uma questão, nós discordamos, fizemos recurso, anulou. Recentemente. Fundatec, 2 questões anuladas. Uma de matemática e uma trocamos o gabarito porque a banca se equivocou. Agora, Prefeitura de Bagé, 3 questões anuladas. Porque há divergência, tá entendendo ou não? Se pegar os maiores matemáticos do INPA, eles discordam de coisas básicas. Então não dá pra gente fazer coisas assim e ter certeza. Não sei, depende da cabeça do cara que fez a questão. Então assim, vamos fazer tudo que é questão que a gente puder, vamos começar a pensar que nem os concurseiros, e a gente vai saber qual é a melhor resposta a marcar. Tá entendendo ou não? Agora essa tua eu não sei, cara. Eu marcaria como proposição lógica, mas vá que algum autor pensou que nem tu, assim, que jovem, uma coisa que depende da opinião da pessoa. Não sei. Tá entendendo? Agora, busca questões de concurso e a gente discute aqui, as questões de concurso. Vamos lá, questão 4. Ó, a sentença abaixo, que não é um exemplo de proposição, é indicada na alternativa, então a gente vai procurar aquela que não é uma proposição. Certo? Tranquilo ou não? Letra A. Paris é a capital da França. Isso tem jeito de não ser proposição? Não, né? Isso é uma proposição lógica, com certeza. Eu tenho que marcar que não é a proposição. Essa aí é uma proposição lógica. Tem opinião nisso aí envolvido ou não? Não. Tem valor lógico isso aí ou não? Sim. Preciso saber o valor lógico? Não. Tem verbo? Tem. É declarativo? Declara algo de alguém? Declara. Declara de Paris o predicado de ser capital da França. Tem sujeito predicado. É uma proposição lógica típica. 5 é um número primo. É proposição lógica ou não? Tem opinião envolvida aí ou não? Tem sentimento? É uma pergunta? Não. Então essa aí tá tranquilo. A Lua é uma estrela. É proposição lógica ou não? Esse estrela aí é como astro celestial, né? É como, não é uma estrela, eu sei, a Lua é o quê?
do ponto de vista da astrologia, da astronomia, da astronomia e do ponto de vista da geografia, da física, a Lua é um satélite natural da Terra. Então é uma proposição lógica falsa, mas é uma proposição lógica. Certo? Tranquilo? Feche a porta do carro. Essa é a minha resposta que eu tenho que marcar. Essa aqui que eu vou marcar. Não proposição. Porque é uma sentença imperativa. E essa última? 2 mais 2 igual a 4. O que é isso? O que é isso? Proposição lógica. E se fosse 2 mais 2 é maior que 4? Ou 2 mais 2 igual a 5? Seria uma proposição lógica? Sim, seria uma proposição lógica. Falso. Agora, se dissesse assim, 2 é um número azarento. É uma proposição lógica ou não? Não, né? 2 é um número feio. É uma proposição lógica ou não? Não, né? Como 2 é um número feio? Você carrega uma opinião. Fechou, pessoal? E aí agora, aqui que não é essa aqui. Então esses foram os exercícios que eu deixei para vocês na aula anterior, tá? Para vocês refazerem. Espero que vocês tenham feito. Na aula de hoje, eu vou deixar mais alguns exercícios para vocês, com certeza. Todas as aulas têm exercícios, tá? Só para mostrar para vocês, a apostila tem muitos exercícios, tá? Muitas listas de exercícios. Tem várias listas aí, ó. Lá no final, deixa eu ver aqui nessa lista 18 aqui. Que não é na lista 18, eu acho que é. Tem umas questões bem recentes da Fundatec, olha aqui, ó. Ah, olha só, achei a questão. Olha só. Eu vou colar aqui para nós, ó. 159. Olha aqui. Uma das questões que caiu recentemente, em 2023. Desse tipo de coisa. Olha lá, para não dizer que eu estou falando besteira. Entre as alternativas abaixo, qual não pode ser considerada uma proposição lógica? Qual não pode ser? Aí vocês vão comigo. Primeiro, Ana é balconista. Vocês acham que isso é uma proposição ou não pode ser considerada uma proposição? Balconista é uma coisa objetiva, né? É ou não é, né? Verdadeiro ou falso? Então essa proposição lógica. Essa não é a resposta. Eu estou procurando aqui não é, tá? Paulo tem 5 gatos. Isso é uma coisa objetiva, é uma proposição lógica. Concordam ou não? Porto Alegre é no Rio Grande do Sul. É uma proposição lógica. 1 maior que 9. 1 maior que 9. Eu marco isso aqui como a resposta certa da minha questão ou não? Não, né? Isso aqui é uma proposição lógica. Falsa, mas é uma proposição lógica, certo? E agora, João é incrível. Com ponto final, né? Com ponto final, né? É aí que eu digo, depende das alternativas que tu tem. Eu não teria a menor dúvida, fazendo a prova de concurso, que essa é a resposta que vai vir no gabarito. Com certeza. Porque me parece opinativo. Mas, se essa alternativa tivesse em meio a outras que são menos cara de proposição, eu não marcaria essa, até porque essa aqui é parecida com aquela. Pelé foi o maior jogador de futebol de todos os tempos, né? E naquela questão era a proposição, lembra? Nessa não. É opinativa. João é incrível. João é incrível.
É uma opinião. O ideal é uma frase como essa está escrita com ponto de exclamação. Mas a banca não botou ponto de exclamação para ver se a pessoa pelo menos percebe que aquilo depende de uma opinião, que aquilo é uma frase opinativa, embora não seja exclamativa nesse contexto aqui. Não, aí com mais razão ainda tu marcaria a letra E. É para marcar que não é proposição, tá entendendo? Todas as outras são com toda certeza. Essa é a melhor, que não é uma proposição. Tá entendendo? Sim, o banco disse que não, ó. Não, colega, não. Eu só quis dizer assim, ó. Aquela questão lá, Pelé foi o maior jogador de todos os tempos, não parece uma opinião também? Parece, só que lá era a proposição lógica. Aqui não. Mas lá, tu não tinha dúvida quando tu olhava no contexto das demais alternativas. Tá entendendo? Não vai por aí, porque o examinador não vai pensar assim. Sim. É melhor, mas é melhor jogar com as alternativas. Por exemplo, o Neymar, todo mundo sabe quem é. Mas se eu disser o Neymar é o melhor jogador de todos os tempos, tu acha que isso é opinativo ou não? Vai depender das alternativas, exatamente. Vai depender das alternativas. Muito bom. Fechou? Tranquilo com isso aí? Optativa. O que exprime desejo, pessoal? São as sentenças optativas. Optativas exprimem desejo. É optativa, não é opinativa. Opinativa é de opinião. Tá? As que exprimem desejo é optativa. Essa aí não tem dúvida também. Fechou? Tá tudo claro ou não? O negócio tem que estar claro aí. Tá melhorando. Não tem certeza, não existe certeza de concurso público. Pô, o cara que disse... Eu quando comecei a estudar para concurso, comecei a dar aula. Lá quando comecei a dar aula, lá ganhei meus 5 reais. Eu era cheio de certeza, cara. Cheio de certeza. Os alunos querem saber, eu vou dizer com certeza. E dizia tudo com certeza, né? Isso é assim mesmo. Quanto mais eu estudo, menos ignorante eu fico ainda, muito ignorante. Eu começo a perceber que não tem certeza de nada. Nada tem certeza. Mas tu não tem que ter certeza, né? Tu pode tirar 10 sem ter certeza de nada. Tu tem que olhar as melhores alternativas, certo? Se você olhar no YouTube lá, professor Elon Lages e professor Augusto Morgado, quem são os dois? São os maiores matemáticos do Brasil, professores que já teve vivo aí no Brasil. O Elon lá fundou o INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Aí tem um vídeo, os dois dando aula para um mestrado lá, eles discutindo ali se raiz quadrada de 4 era 2, só 2, ou se era mais ou menos 2. O professor Elon dizendo, é 2, só 2. O professor Morgado dizendo, não, é mais ou menos 2. É 2 porque é isso, é mais ou menos... Sabe? Discutindo isso aí. A outra discussão eterna. 0 é número natural ou não? A metade diz que é, a metade diz que não é. Sabe? Tem discussões, não tem muita certeza. Então, mas você não precisa disso. Só precisa marcar o X no lugar certo. No lugar que a banca quer que vocês marquem. Não precisa marcar o X no lugar verdadeiro, certo. Cientificamente certo. Não, você tem que marcar o X no lugar que a banca quer que vocês marquem. E a banca está muito longe de saber tudo. Muito longe. Tá entendendo? E aí isso eu vou ajudar vocês. Marcar o X no lugar que a banca quer que vocês marquem. É isso que tem que fazer. Beleza. Agora nós vamos falar o seguinte. Antes de falar de negação, eu vou falar de proposições compostas e de conectivos. Lógico, está lá na página 13, tá? Então isso aqui, ó, vou colar ali para os objetos de anotação dos senhores e vamos conversar sobre isso. Bom, até agora a gente falou praticamente
de proposições simples. As proposições simples a gente representa por letras. Alguns autores por letra maiúscula, outros autores por letra minúscula. Até nisso tem divergência. O CESP, por exemplo, usa letra maiúscula, os outros usam letras minúsculas. Então, por exemplo, P é uma proposição simples. Vou dar um exemplo. 2 é par. As letras que a gente usa é P, Q, R, S, T, mas pode ser qualquer letra. Aí eu dou outra proposição aqui, Q. Aí dou uma outra proposição simples aqui, que a gente viu ali, por exemplo, a Lua é estrela. A gente viu essa proposição aí, não viu? Sim ou não? Tá. Ambas são proposições simples. Por quê? 2 é par, tem apenas um verbo aqui, tu faz apenas um juízo de valor, para saber o valor lógico. Tu olha para ela e diz assim, 2 é par? É ou não é? É ou não é? Tu olha para o verbo e tu faz um único juízo de valor. Ó. Não tem duas proposições dentro dela, tem uma só. Só tem que saber se é par ou não é. A Lua é estrela, a mesma coisa. Só tem uma proposição aqui. Não há união de 2 ou 3 proposições lógicas. É uma declaração só. Um verbo só. Isso é proposição simples. E o que é a proposição composta? As proposições compostas surgem quando tu junta 2 ou mais proposições simples, conecta elas por meio de conectivos, de palavras. Tem algumas palavras que são chamadas conectivos. Tu usa uma dessas palavras e junta 2 simples. Por exemplo, tu escreve P 2 é par, tá? E que. Uma proposição composta. Como é que é essa frase aí? P e que. Como é que fica? 2 é par e a Lua é estrela. Isso é uma proposição composta. 2 é par e a Lua é uma estrela. Como é que eu sei que ela é uma proposição composta? Porque essa palavra e, que juntou 2 proposições simples, a gente chama de conectivo. Tem outro famoso, são 5. P ou que. Como é que fica a frase? 2 é par ou a Lua é estrela. Qual é o conectivo aí? Ou. Proposição simples, proposição simples. Tá entendendo ou não? Tem outro? Essa setinha aí, ó, forma uma proposição chamada condicional, que a gente lê assim: se 2 é par, então a Lua é estrela. Qual é o conectivo nessa aqui? Se, então, 2 palavras formando um conectivo aqui. Então, todas essas são proposições compostas. Qual é o principal indicativo que é uma proposição composta? O conectivo. E todas elas dá para perceber que tem, numa única frase, 2 ou mais proposições unidas por um conectivo. Tem mais de um verbo. Por exemplo, 2 é par, tu faz um juízo de valor aqui, ó. 2 é par, é ou não é? É. A Lua estrela, tem verbo ser aqui. É ou não é? Não é. Tá, mas e agora, como é que fica essa proposição composta? A proposição composta também tem um valor lógico. Uma coisa é o valor lógico da P, que depende dela. 2 é par, é uma coisa da matemática, o valor lógico da P. 2 é par? É ou não é? Sim.
Ó, aqui o valor lógico é verdadeiro. Aqui o conectivo E. A Lua é estrela? É uma coisa da astronomia. É uma estrela a Lua? Não. A Lua é um satélite natural que gira em volta da Terra. Falso. Tá entendendo? Agora, e a proposição composta? Qual é o valor lógico dela? Agora a gente vai aprender, a lógica vai dizer. Dada duas proposições, uma verdadeira e uma falsa, se elas forem unidas pelo conectivo E, qual o valor lógico que vai resultar? Aí é um papel da lógica, tá entendendo? Quem é que sabe? Qual é o valor lógico da frase? 2 é par e a Lua é uma estrela. Falso. A gente vai ver que é uma proposição falsa. Agora vou mostrar como ver. Mas a de baixo, trocando apenas o conectivo por ou. 2 é par, verdadeiro ou falso? Conectivo ou. A Lua é uma estrela, verdadeiro ou falso? E agora, essa frase de baixo. 2 é par ou a Lua é uma estrela? É outra regra, porque o conectivo é outro. É verdadeiro ou falso? Para que vocês acham? Agora é uma proposição verdadeira. Tá entendendo? Por causa das regras da lógica. Ela é uma proposição verdadeira por causa da lógica. E agora a outra. Se 2 é par. Se 2 é par. 2 é par? Verdadeiro. Então a Lua é uma estrela. Falso. E aí quem está estudando lógica sabe dizer o valor lógico desse condicional aqui. Com F, então V, então F, V, então F, fica o quê? Falso. A gente vai estudar como é que chega essa conclusão aí. O bisuzinho aqui é Vera Fischer, é falso. Nesse caso aqui. Não tem que saber ainda. Agora eu vou mostrar a tabela verdade. Agora que a gente vai ver, tá? Eu só quero mostrar o que é uma proposição simples e uma proposição composta. É isso que tem que saber agora. Agora eu vou mostrar cada conectivo tem um estudo. A gente vai estudar cada conectivo separado. Uma tabela e exemplos de cada conectivo. São 5. Entenderam isso aqui ou não? O que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta? Sim ou não? Dois é par ou a Lua é uma estrela. Primeiro verdadeiro, segunda falsa, conectivo ou. O valor lógico eu não precisa saber ainda. O valor lógico resultante não precisa saber. Tá entendendo? Agora, ó, isso aqui é para saber o que é uma proposição composta. Tem que ter conectivo, duas proposições unidas por um conectivo. Geralmente vai ter 2 verbos ali, porque são 2 proposições. Quais são os conectivos que a gente tem que estudar? Conectivos para, não vou dizer nem estudar, para decorar. Tem que decorar. O primeiro é o E. O símbolo é um chapeuzinho. O símbolo do conectivo E é um chapeuzinho. A proposição fica escrita assim, ó, simbolicamente. E o nome da operação, quem é que sabe? Como é que se chama essa operação? Quando tem uma proposição composta unida pelo conectivo E, como é que é o nome dessa proposição composta? Conjunção. Se eu falar para vocês o que é uma... Se eu falar uma conjunção não é a conjunção da língua portuguesa. Conjunção significa o quê? Uma proposição composta que tem qual conectivo? E. É para decorar isso. Uma proposição qualquer. O que é o quê? Outra proposição qualquer. Uma proposição qualquer. O que é o quê? Outra proposição qualquer. Tá entendendo ou não? Tudo. Decorar tudo. Decorar que o E é um conectivo. O símbolo do E é isso aqui. Se escreve desse jeito.
genericamente, e o nome da operação é conjunção. Certo? Pessoal, essa é a matéria que vocês mais têm condições de acertar 90% a 100%, hein? O que tem que decorar em raciocínio lógico é incomparável com o que tem que decorar em informática, em português, em matemática. É pouquíssima coisa. E é trifácil de decorar. Os alunos reclamam. Funciona assim, ó. Depois vocês dizem se não é verdade. Primeira aula é fácil, todo mundo acha legal. Segunda aula é mais ou menos, o pessoal já começa a ter uma dificuldadezinha. Terceira aula, o pessoal se apavora, acha que é o fim do mundo, nunca vai aprender. Quarta aula, tá apavorado ainda, mas começa a desconfiar que é fácil. Quinta aula, começa a ficar fácil. Sexta aula, o pessoal diz, ai, era só isso, era só decorar as tabelas verdade. Eu tô dizendo desde a primeira aula que é só decorar. É assim que vai acontecer. Então nós estamos entrando na fase do, ai, eu nunca vou saber. É barbada isso. Tem que confiar no sistema. Isso, o Leonardo perguntou lá, conectivos seriam símbolos da tabela verdade? Sim, mais ou menos, sim. Vamos lá, próximo conectivo, qual é? Ou. Qual é o símbolo do ou? Assim. Chapeuzinho de cabeça para cima. De boca para cima. Virado. Como é que se escreve? P ou Q? Como é que se lê isso aqui? Como é que lê isso aqui, pessoal? P ou Q? P ou Q? Se P for o gato é preto e Q for o rato pula, como é que fica isso? O gato é preto ou o rato pula. E esse? O gato é preto e o rato pula. Certo? Como é que é o nome quando o conectivo é ou? Disjunção. Disjunção. Tem que decorar? Tem que decorar. Tem que decorar? Tem que decorar. Qual é o outro conectivo? Tá, vamos no C então. C, 3 pontinhos. Então, qual é o símbolo? Eu vou botar bem pro cantinho ali para não atrapalhar. C. Então, o símbolo é uma seta da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Se escreve assim. E como é que é o nome da operação? Vou fazer de vermelho porque é a mais importante. Como é que é, colega, que eu falei? Tu tinha dito lá, eu falei, espera que isso aí vai vir uma coisa. Tu tinha falado. Tu usou a palavra? Condicional. Isso. Não, tranquilo. É isso aí que é uma condicional. Ó. Uma proposição composta unida pelo conectivo se, então. Que a gente fala o tempo inteiro, né? Se sair o edital, vou fazer o concurso da prova, vou fazer o concurso da prefeitura. Se domingo tiver aula, não irei à igreja. São duas proposições simples unidas pelo conectivo se, então. Se a aula for com o Martinez, vou ficar em casa. Se a prova vier de raciocínio lógico, vou gabaritar. Se o aluno estudar aqui no Tia Concurso e acreditar naquilo que os professores estão falando, então será aprovado. Se eu estudar e fizer tudo que está sendo proposto, então gabaritarei a prova de raciocínio lógico. Tá entendendo? Pode formar proposições compostas com vários conectivos. Esse eu sei então e o nome é condicional. Qual é o outro? Se e somente se. É se e somente se. Se e somente se. Aí o símbolo é uma seta dupla e é assim, ó. E o nome é
bicondicional. Bicondicional. É o C e somente C. E o último, quem sabe? Ou. É diferente de ou. Uma coisa é ou. Outra coisa é ou. Aí o símbolo é assim, ó. O símbolo é assim. Tu escreve assim. E o nome é disjunção igual ou, só que exclusiva. Disjunção exclusiva. Tem que decorar? Tem que decorar. Já decoraram? Ainda não. Vão decorar? Não é para todo mundo, é só para quem quiser sair bem na prova. Não é para todo mundo que precisa decorar isso aí. É só para quem quiser entender o que a gente vai estudar. Exclusiva. Martinez, e se eu não decorar? Eu vou estar falando hebraico com vocês. Vai ser isso que vai acontecer. A aula será em hebraico ou em aramaico, para quem não decorar aquilo ali. Mas é barbadíssima de decorar. Olha essa questão aqui. Isso é um presente para um aluno do Tia Concurso que está estudando para concurso e cai uma questão dessa na prova. E caiu, ó, 2020, Prefeitura de Imbé. Caiu um presente do céu. Para quem está estudando, assim, lógico, em 2 aulas o cara já acertar as questões. Olha lá. O conectivo lógico, conjunção, utilizado na proposição composta. O número 5 é ímpar e o número 8 é um cubo perfeito. Onde é que está o conectivo ali? Não é a resposta ainda. Não quero a resposta ainda. Eu sei que já tem gente que já viu. Onde é que está o conectivo na frase? Entre aspas. É o E. Como é que é o nome desse conectivo quando forma uma proposição composta? Conjunção. Qual é o símbolo que é esse aí? Letra A. É difícil ou não? Hã? Não tinha Netflix. Como é o nome desse aqui agora? Disjunção. E como é que fala disjunção? Ou. Esse aqui era para ter um sublinhado embaixo, tá? Sublinhadinho embaixo, vou botar aqui. Como é que é o nome desse aqui com sublinhadinho embaixo? Disjunção exclusiva. E como é que aparece na frase? Ou o aluno estuda, ou o aluno não tem sucesso. O Papai Noel não é o ho-ho? um Papai Noel matemático? Uou. Tá bom, muito bom. Papai Noel. E esse aqui, como é o nome? Condicional. Como é que se lê? Sim, então. E esse aqui? Não, esse aqui é uma invenção da banca para sacanear o aluno. Não, esse aí é para sacanear o aluno. Muita gente marcou esse aí. Não foi nosso aluno aqui do Tiena. Tranquilo ou não? Bom, mas claro, com pouquíssima aula não pode fazer muita coisa, né? Agora o que a gente vai aprender? Vamos estudar cada um deles, um por um, e conhecer a tabela verdade, que tem que decorar também. Primeira operação lógica, qual é mesmo?
Conjunção. Qual é o conectivo da conjunção? P e Q. P e Q. Olha só, tem que saber montar a tabela verdade. Tem gente que cola na geladeira as tabelas verdades. Colam no quarto, colam no celular, né? E a tabela verdade funciona assim, ó, as duas primeiras colunas, P, Q. E aí tu escreve P, E, Q. E aí tu vai fazer uma tabela com quantas linhas? Quantas linhas os guris que já estão estudando? 4 linhas. Depois a gente vai descobrir por quê. 4 linhas. A tabela verdade tem 4 linhas. As duas primeiras colunas são sempre fixas. Aí vocês vão escrever assim nas duas primeiras colunas. VV, FF. VF, VF. VV, FF na primeira. VF, VF. Certo? VV, FF, VF, VF. Difícil ou fácil? Hã? E quando começar a repetir vai ficar bem fácil. Agora vamos entender a regra do E. A regra do E. A regra do E é a regra que te dá a tabela verdade. A regra do E diz o seguinte. Uma proposição composta unida pelo conectivo E somente é verdadeira se todas as proposições forem também verdadeiras. O conectivo E só é verdadeiro quando tudo que tu está dizendo, todas as proposições simples são verdadeiras. Então, na primeira linha, tu está dizendo P e Q. O P é verdadeiro e o Q também verdadeiro. Qual é o valor lógico resultante na proposição composta? Se só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro, qual é o valor lógico resultante? Verdadeiro, porque P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Certo? Na segunda linha, tu está dizendo alguma coisa em que P é verdadeiro e Q é falso. Qual é o valor lógico resultante? Por que é falso? Porque para ser verdadeiro tem que ser os dois verdadeiros. Para ser verdadeiro tem que ser os dois verdadeiros. Não é os dois verdadeiros, não é verdadeiro. Vera Fischer é falsa é no outro, tá? E a terceira linha? Falso. Por que é falso? Porque um é verdadeiro, outro é falso. E para ser verdadeiro tem que ser tudo verdadeiro. E a última? Imagina, eu digo assim, ó, eu digo duas mentiras, ó. Eu digo assim, o Brasil fica na Europa. E o presidente do Brasil é Osama Bin Laden. Isso é verdadeiro? É falso e se encaixa nessa última linha, ó. Eu falei P, uma coisa falsa. O Brasil fica na Europa. Falso. E que é outra coisa falsa. O presidente do Brasil, Osama Bin Laden. Falso com falso dá falso. Agora, se eu digo duas coisas verdadeiras, o Brasil fica na América do Sul. E o presidente atual do Brasil é o Luiz Inácio Lula. Verdade ou falso? Verdade. Certo? Tranquilo? Entenderam ou não? É óbvio isso ou não? É óbvio ou não é óbvio? Sim, né? Então vamos escrever aqui o bizu. Ó. Qual é o bizu? O bizu é para decorar a tabela. A tabela é sempre igual. Ó. VV, FF, VF, VF. A última coluna. Para decorar a última coluna, tu decora o bizu. Ó. Qual é o bizu? Para ser verdade,
vírgula, todas têm que ser verdade. É isso ou não é? Está decorada a tabela verdade da conjunção. Sim? Hã? Uma tabela para cada um. Exatamente a sensação que eu falei que ia acontecer. Não me surpreendo nada. Já sei que é assim. Exatamente o que vai acontecer. Que aula que eu falei que vocês disseram, era só decorar. Na sexta, né? Sexta. Então falta um mês ainda. Quem é que já está estudando raciocínio lógico? Já estudou? Levanta o braço. Minoria, né? Minoria. Quem é que está estudando pela primeira vez raciocínio lógico? Levanta o braço. Por que a soma não fecha, né? O pessoal que está estudando aí, não é assim como eu falei ou não? É assim, né? Você também passou por isso? Você também disse, tem que decorar uma tabela, Bruno. Exatamente isso. Do quê? É que foi mais rápido, foi mais enxuto, né? Não, e da brigada era mais enxuto. Agora a gente tem tempo, agora a gente vai aprofundar. Vamos para a segunda. Como é o nome da segunda operação? Disjunção. Como é que é o conectivo? Ou. Como é que são as duas primeiras colunas da tabela verdade? P, Q. E a terceira? P ou Q. Quantas linhas? Por que é sempre 4? Por que é sempre 4? Por que não é 6 nem 3? É 4. Pô, quem falou? Já tinha estudado? Muito bem. Quem que falou? Porque não tem mais possibilidades, né? O colega falou certo, ó. Quando tu tem duas proposições, tu só tem 4 possibilidades de escolher valor lógico para elas. Só 4, não tem mais. Nem menos. Quais são as possibilidades? Aí tu faz esse bizu, ó. Como é que é o bizuzinho mesmo aqui? Para preencher, como é que é? VV, FF, VF, VF. Deu 4 linhas diferentes, não deu? Deu ou não? Se eu tentasse fazer uma quinta linha, seria diferente a essas? Não, ia ter que repetir. Só tem 4 possibilidades. Certo? As duas verdadeiras, as duas falsas, a primeira verdadeira com a segunda falsa, ou a primeira falsa com a segunda verdadeira. Não tem mais. São só 4. Todas as possibilidades. A tabela verdade são todas as possibilidades. São só 4. E aí o conectivo é o ou. Agora vamos ver qual é a regra do ou. A regra do ou. Para ser verdade, basta uma verdadeira. Apenas uma verdadeira já é verdade. Basta uma verdadeira. Se tiver 2 verdadeiras, é verdade também. Essa aqui só é falsa se as duas forem falsas. Então, ó, vou botar aqui, ó. Para ser verdade, a última coluna é que importa, basta uma verdadeira. Então, na letra A, as duas verdadeiras, ou uma coisa verdadeira ou outra verdadeira. Dá verdadeiro ou falso, por essa regra aí, basta que uma seja verdade. Verdadeira. A segunda dá verdadeiro ou falso. A terceira dá verdadeiro ou falso. E a quarta
É isso aí. Tá entendendo? Qual é a aula que vocês têm depois dessa aula aqui? Qual é a matéria? Direito, legislação, né? Se eu digo para vocês, hoje, no dia de hoje, vocês terão aula de raciocínio lógico ou legislação. É uma proposição lógica verdadeira ou falsa? Verdadeira. Esse ou não é uma coisa ou outra, mas não as duas. Não é assim. Esse ou não é exclusivo. Um ou sozinho, na lógica, ele é inclusivo. Pode ser uma coisa, pode ser outra, ou pode ser as duas coisas. Por isso que, ó, pode ser só uma coisa e não a outra, da verdade. Pode ser só uma coisa e não a outra, da verdade. Mas pode ser as duas coisas também, que também dá verdade. Só dá falso se nenhuma das coisas for verdadeira. Se eu disser para vocês, hoje vocês terão aula de informática ou de português. Aí é falso. Porque caiu na última linha aqui. Falso. Tá certo ou não? Tá? Vamos ver se eu já consigo fazer um exercício com essas duas informações aí. Essa aqui não dá. Tem que saber mais coisa. Essa também não. Deixa eu pegar uma mais facilzinha aqui. Vou fazer essa. Só para dar um gostinho daqui. Tô entendendo? Só para dar um gostinho que estão me entendendo, né? Gosto disso. Eu explico uma coisinha, já faço um exercício para mostrar que aquilo se aplica. Que nós não estamos viajando a maionese. Dadas as proposições, assinale verdadeiro, se verdadeiro ou falso, para os valores lógicos. Ali eu tenho só proposições compostas, ó. No primeiro parêntese eu tenho uma conjunção, no outro eu tenho uma disjunção, depois eu tenho um condicional e um condicional. Olha o primeiro aqui. Eu tenho um E aqui, certo? 7 é maior que 4 ou não? O que eu boto? Verdadeiro ou falso? 3 mais 7 é igual a 8 ou não? Falso. O que dá de resposta aí? Verdadeiro e falso? Por que deu falso? E para ser verdade, tinha que ser como? As duas verdades. Certo, pessoal de casa? Isso, o Leonardo botou lá, ó. Essa regra do ou só é falsa quando ambos forem falsos. É isso aí, Leonardo. Perfeito. Então a primeira é falsa. Já corto a letra D, já corto a letra E. Viu como é bonito isso aí? E a outra, qual é o conectivo? Ou. O conectivo é ou. Qual é a primeira? 11 é maior que 3? Qual é o valor lógico final? Sem nem olhar o outro. Como é que eu chego no valor lógico final sem nem olhar o outro? Por quê? Porque basta uma verdadeira. Se já tem uma verdadeira, não importa o valor da outra. Já vai dar verdade. Mas vamos ver o valor da outra. 6 menos 1 igual a 3. Verdadeiro ou falso? Mas o valor lógico dá verdadeiro. Aí, então, né, FV. Corta a letra C. Tá legal? Agora eu sei, então, que a gente não estudou ainda, tá? Mas já vamos começar a estudar agora. O negócio é assim. Vamos lá. Se 9 é maior que 3, é maior que 3?
9 é maior que 3? Então, 2 é maior que 7? Falso. Aqui a regra é essa que o colega tinha dito. Tu tinha dito, né? Como é que é? Vera Fischer é falso. No condicional, vale a regra do Vera Fischer é falso. Como é que é a regra do Vera Fischer é falso? Verdadeiro primeiro e falso depois da Vera Fischer é falso. Qualquer outro caso dá verdade. Falso com falso, verdade com verdade, falso com verdade, tudo dá verdade. Só dá falso no condicional quando Vera Fischer é falso. Então aqui é falso. Não sei a resposta, vou ter que ir pro último. É o último que vai mandar. Esse aqui. C. 13 é maior que 7. 13 é maior que 7? Então, 9 é maior que 3? Sim. Deu Vera Fischer? Então é? Não, só dá falso se der Vera Fischer. Vera Fischer, o V na frente do F. Tá entendendo? Fischer, Vera é verdade. Vera Fischer é falso. Então aqui é verdadeiro. Qual é a resposta certa? Letra A. Entenderam isso aí ou não? Então vamos falar da tabela então agora do condicional. CP, então, Q. CP, então, Q. Como é que são as duas primeiras colunas? P, Q. Qual é aqui a última? Terceira coluna? P, então, Q. Quantas linhas? Tabela verdade? É sempre 4. Só se eu tiver umas proposições diferentes, né? Depois a gente vai ver. Como é que as duas primeiras colunas? VV, FF. E aí, como é que é a última coluna? Primeira linha, da Vera Fischer? Então o valor lógico é? Segunda linha, da Vera Fischer? Então o valor lógico é? Terceira, da Vera Fischer? V. Quarta, da Vera Fischer? Então é sim a tabela verdade. Só é falsa na Vera Fischer. Qual é o bizu aqui? O que eu escrevo aqui, bizu? Vera Fischer é falsa. Só isso. O resto é verdadeiro. Depois a gente vai estudar mais. O condicional subentende um estudo maior. Tem mais coisa para estudar do condicional. Mas com isso aqui a gente já faz alguns exercises. Pode. 3 tabelinhas. Já, para decorar. Fácil decorar, né? Fácil ou não? Sim, claro. Que matéria bem legal, né? É legal, né? Pegar uma facilzinha. Aqui, ó. Rapidão, vamos lá para a gente fazer um intervalo. Sejam dadas as seguintes proposições. Se 2 é um número primo, então 3 é um número par.
2. Se 2 não é um número primo, então 3 é um número par. Se 3 é um número primo, então 2 não é um número par. A sequência dos valores lógicos V, se verdadeiro, F, se falso, de cada uma das 3 proposições compostas acima, ordenados de cima para baixo, é. Então vamos analisar. Primeira, a 1. 2 é um número primo ou não? 2 é primo? Quem é os números primos? Quem são os números primos? Aqueles que dá para dividir somente por 1 e por ele mesmo. O 2 dá para dividir por 1 e por 2, somente. Tá? Então, ó, se 2 é um número primo, então 3 é um número par ou não? 3 não é par, 3 é ímpar. Eu estou bem centralizado. Então, aqui é V, então. Qual é o valor lógico da 1? Por que é falso? Vera Fischer é falso. A 2. 2 não é um número primo. 2 não é um número primo. Verdadeiro ou falso? Então, 3 é um número par. Qual é o valor lógico disso? Não tem que pensar logicamente, tá? Olha o professor Deloche dizendo que não tem que pensar logicamente. Vocês têm que decorar a tabela verdade e acreditar na teoria e no sistema. Qual é a regra? Vera Fischer é falso. Aqui deu Vera Fischer ou não? Então é? E não fica digerindo a frase se tem sentido, se não tem. Não interessa. É a regra do sistema. A última. 3 é um número primo. Se 3 é um número primo, é um número primo? Sim. Então, 2 não é um número par. 2 não... Opa! 2 não é um número par. Não é. Verdadeiro ou falso? Porque 2 é um número par. E agora, o que deu? Vera Fischer é? Qual é a sequência da esquerda para a direita? Falso, verdadeiro. Falso está na letra B. Tem que decorar a tabela verdade ou não? Senão, a aula será de hebraico, aramaico, chinês. Tudo bem? Fechou? Então tá, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.